Bem, vamos lá. É, Pô, pessoal zoando aqui. Pessoal zoando, eu tô aqui gravando e o pessoal tá aqui zoando que o pessoal lá do GE publicou uma notícia que a gente trouxe há, sei lá, 2 semanas atrás ou uma semana atrás. Eles trouxeram a mesma notícia, mas aí deram uma requentada só para não dar o crédito. Mas a gente faz o seguinte: a gente parabeniza eles pela informação exclusiva, né? E que confirmaram a nossa, né, cara? É, Fazer o quê, né? Jogadores experientes ajudam o Jardim nos bastidores. Pô, você acha que já ouviu isso aqui, né? Essa notícia aqui do GE hoje, acho que você já ouviu algum dia aí das últimas semanas a gente falando aqui, né? Que os jogadores, o Danilo, o Jorginho, estavam ajudando o Jardim. Algum de vocês já ouviu isso aqui, não? Recentemente? Né? Vocês viram isso aqui, não viram? Ou é alguma loucura minha isso aí? Tá? Então, jogadores experientes ajudam o Jardim nos bastidores e Flamengo faz plano para dosar desgaste. Tá? Danilo, Alexandre e Jorginho têm papel fundamental na assimilação das ideias do treinador. Não, mas beleza. Parabéns aí, porque eles confirmaram essa informação que a gente trouxe, exclusiva. Parabéns. Eles trouxeram que o Alexandre também faz parte dos jogadores que ajudam. Tá? Então, eles têm essa informação nova do Alexandre. Então, a gente está aqui concordando que é uma notícia nova. Né? Então, eles trouxeram uma informação nova que, além do Danilo e o Jorginho, o Alexandre também ajuda o Leonardo Jardim. Gente, é isso. Mas tá tranquilo. A gente entende esses dias assim, né? Só se falava em negócio de Fla-Flu, de adiamento e tal, tava meio sem informação, a gente entende. Mas essa informação é importante, tá? Essa informação é muito importante. Eu considero até legal a gente trazer aqui os detalhes que vocês trouxeram, porque eles falam que o Jardim encontrou atletas com longa experiência no futebol europeu, mercado em que o treinador foi formado. Danilo, 14 anos de Europa, Alexandre, 13 anos de Europa e Jorginho, base e 15 anos de Europa. Que são os que mais ajudam o comandante no dia a dia, além da experiência fora, são jogadores com mais de 30 anos e com liderança dentro do elenco. A contratação desses jogadores pelo Flamengo passa pelo plano do clube de profissionalizar cada vez mais o ambiente de trabalho e impactar o restante do elenco, principalmente nos mais jovens, tá? Isso pode ser observado no momento da troca do comando técnico. Quando o Felipe Luiz foi demitido, a maioria dos jogadores se posicionou contra a forma como a diretoria desligou o ex-treinador. Coube aos mais experientes, que também demonstraram indignação com o episódio, acalmar o grupo e preparar o terreno para a introdução de Leonardo Jardim. E aí fala que junto com o português vieram mudanças na rotina do elenco e no modelo de jogo do Flamengo. E aí entra a questão do Danilo, Alexandre e Jorginho, que compreenderam rapidamente as novas ideias e serviram como ponte para que a filosofia fosse assimilada pelo restante do elenco. E aí os nomes históricos do clube, como Arrascaeta e Bruno Henrique, também foram importantes aí no processo de entendimento do jogo. Então, o Leonardo Jardim falou no Mengo Cash. Essas figuras têm uma vantagem que é a experiência. Passaram por muitos treinadores, conseguem entender as diferentes ideias com alguma facilidade. Foram muito importantes na minha integração. A linguagem do futebol é universal e eles entenderam o que eu pretendia de forma simples e acessível. São jogadores que têm grande qualidade, carreira invejável em termos nacionais e internacionais, tá? Então, ele falando que deve ganhar, ele deixando claro, né, que tem jogadores aí, né, que conseguem ajudar, né, figuras têm uma vantagem que é a experiência e tudo mais, e também ainda podemos ter aí mais um jogador chegando entre aspas para ser um conselheiro aí, o Saul, né, que está se recuperando, já está voltando a treinar, pode ser mais um experiente aí para ajudar o técnico Leonardo Jardim. Olha, a gente, inclusive, tem aqui outros trechos que o Leonardo Jardim falou. Danilo está naquele pequeno grupo de jogadores que sabem envelhecer no futebol. Muitos não sabem envelhecer porque querem jogar aos 35 a mesma coisa que jogavam aos 30 e aos 25. O Danilo quer jogar, mas ele sabe que sua qualidade e o impacto dentro da equipe é maior do que somente jogar.
Foi um dos jogadores que me ajudaram nessa integração, com disposição espetacular para o treino, atitude impecável, com o mesmo empenho jogando ou não jogando, tá? Ele deixando claro aí a informação que a gente trouxe, que alguns jogadores ajudavam ele nesse processo de integração com esse elenco que ele assumiu. Isso com certeza o Ancelotti também vê na seleção brasileira e quer esse jogador com ele. Os 11 jogadores que jogam mais são importantes. Mas ter jogadores que nos ajudam jogando ou não, que não fazem birra e não têm um mau comportamento, é fundamental. Saber envelhecer no futebol não é para todos. Conheço jogadores com esse perfil e jogadores que não conseguem, tá? Já conversei com o Danilo sobre a possibilidade de ele continuar trabalhando com futebol. Ele é apaixonado por futebol, gosta do treino e do jogo, né? Quando ele decidir parar, ele vai estar integrado e não vai ser só o Flamengo que vai querer contratá-lo, tá? Porque o jogador com o perfil dele é sempre bem-vindo em qualquer organização. Olha, sensacional, cara. O Jardim deixando claro aí que o Danilo tem totais condições, né, de atuar como um dirigente, como um treinador. Cara, eu tô vendo muita gente aí falando sobre a questão do Fla-Flu, e o Fluminense, né, tratou aí o adiamento do Fla-Flu como inevitável, tá? Explicou que a decisão foi tomada e considerada inevitável. Em reunião lá no centro de treinamento, os jogadores foram avisados, a comissão técnica teve essa reunião lá no CT do Fluminense. A diretoria entendeu que recusar o pedido seria uma batalha perdida, já que a decisão final caberia à CBF. Conforme o regulamento internamente, o clube adotou o pragmatismo como justificativa para aceitar a mudança. O entendimento é de que não haveria vantagem esportiva mantendo o jogo no sábado, já que o adversário poupou jogadores importantes no último compromisso que seriam titulares de qualquer forma no Clássico. Outro ponto considerado foi um episódio recente com a própria CBF, quando o clube recebeu a sinalização de possível adiamento em caso de atraso logístico mais longo em uma viagem, né, Libertadores e tudo mais. Com isso, o Fluminense optou por evitar desgaste e aceitou a alteração da data. Então, o GE trouxe que o Fluminense considera um episódio recente com a própria CBF, tá? A diretoria do Fluminense considerou um episódio recente com a própria CBF, quando o clube recebeu uma sinalização de possível adiamento em caso de atraso logístico mais longo em uma viagem. Ou seja, não é a verdade está aí exposta, né? Não é só o Flamengo que a CBF tentaria mudar num caso de uma viagem longa, de um atraso de voo. Não era só o Flamengo, o próprio Fluminense, já segundo a própria diretoria do clube, foi falado isso para os jogadores do Fluminense. O Fluminense recebeu aí num episódio recente uma ajuda, entre aspas, aí da CBF, uma sinalização de que poderia também adiar jogos quando tivesse uma viagem longa na Libertadores, tá? Em jogos assim de viagem longa. Então, acho que é assunto encerrado, né? Tão histéricos demais, né? Faz o C, né? Faz o C. Pô, histéricos, cara. Pô, que absurdo, né? Os caras estão revoltados, pelo amor de Deus. Agora, eu já falei, se é com o Flamengo, eu não aceitaria. Se eu sou o presidente do Flamengo, eu não aceitaria. Se é com o Mbappé, acho que o Mbappé rasgaria. O Mbappé não aceitaria também mudar a partida. Ia dar uma desculpa e aceitar, ou nem atender a ligação. Simples assim. Fato. Fato. Tá? Eu, sinceramente, acho que rival... Eu vejo muita gente falando assim, o fair play, tem que ajudar. Rivalidade, meus amigos. Rivalidade, tá? Futebol é rivalidade. Você tem que... Você pode ter ali, né, a condição de ajudar, cara, juntar todo mundo e tal, mas tem certas situações que é rivalidade. Então, não me julguem, tá? Se é comigo, eu falaria não. Não. Eu não vou jogar um dia antes e ajudar o meu rival, tá? E tô sendo sincero aqui. O pessoal do Coluna do Fla reagindo ao Vilela, que já apareceu para mim o vídeo aqui agora. Olha só, olha só. O Fluminense está indignada. Não interessa o que tem de voo, se não teve voo, não interessa. Dane-se. A gente tem que pensar no Fluminense. O mesmo torcedor que está indignado pela empatia da diretoria do Fluminense é o mesmo torcedor que, na sequência,
vai esperar a primeira oportunidade de aparição do Flamengo na questão da Libra para dizer, o Flamengo é arrogante no futebol brasileiro, o Flamengo luta contra o futebol brasileiro. Essa galera aí, pô. Não, do mesmo. O Vilela não vai fazer isso, não. Mas, cara, o Vilela, ele tá até. O Léo José, meu amigo lá do Coluna, o Vilela, ele tá reagindo como talvez eu reagisse também, cara, com relação ao Flamengo, se o Flamengo aceitasse ajudar o Fluminense. Ele tá revoltado, faz parte, a gente zoa, a gente brinca, mas ele tá aí, ele tá indignado. É engraçado. É engraçado. Uma coisa a gente tem que concordar, né? É engraçado demais. É óbvio que os torcedores vão reclamar da situação, como eu reclamaria também com relação ao Flamengo, né? O Flamengo que ganhou, então, mais um dia de treinos após o adiamento do Clássico e tenta recuperar jogadores aí para enfrentar o Fluminense. Alexandre tem chance de voltar após cerca de 3 semanas lesionado e comissão técnica de Jardim se atenta a atletas que atuaram por quase 90 minutos na altitude de Cusco. Tá? Então, graças a esse adiamento, podemos ter reforço, o que vai deixar os tricolores ainda mais indignados, hein? O Alexandre pode estar aí retornando, né? Um retorno aí que era improvável se o jogo fosse sábado. Ele pode ganhar mais um dia e pode ter um retorno de um reforço importante, experiente, né, na lateral. Tá? O Flamengo ganhou mais esse dia aí e o jogo que era hoje, 18h30, será às 18 horas de domingo. Entre os 5 jogadores que estão no departamento médico, Alexandre é quem tem mais chance de voltar a ficar à disposição. Desfalque desde o dia 22 de março, quando lesionou a coxa direita no empate com o Corinthians. O lateral esquerdo já está integrado nas atividades com o grupo no Ninho do Urubu. O último treino, porém, será decisivo para saber se tem condição de jogo. Então pode ser, tá? Pode ser. Não quer dizer que vai conseguir, mas o Flamengo, com esse adiamento, ganhou essa chance de tentar recuperar.